E aí galera, estava pensando em trazer um conteúdo meio diferente e então cheguei à conclusão de que o vídeo de hoje seria com um tema que é bem diferente dos feitos, porque às vezes está mais voltado para o lado humano, os riscos e os perigos que alguns heróis correm ao usar seus poderes. Acho interessante comentar sobre isso, porque sempre vemos o quão poderosos são, mas grande parte dessa galera também é humana. Nem todos ganharam imunidade, uma resistência física ou mental enorme depois de adquirir seus poderes, ou coisa assim. Então separei 6 personagens que, apesar dos riscos, não medem esforços para salvar o mundo e o universo. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Flash. A Speed Force concede poderes incríveis aos super velocistas que estão conectados a ela, tanto que vários dos maiores feitos relacionados aos heróis da DC estão com essa galera, e entrar na força de aceleração, mesmo sem estar conectado com esse poder, também se torna algo surpreendente, como já aconteceu com a Mulher Maravilha por alguns momentos. Mas tanto poder também é perigoso, além de tudo aquilo que os Flashes podem fazer, como alcançar velocidades inimagináveis, viajar no tempo e até controlar a realidade. Também pode acontecer deles ficarem presos na Speed Force, como aconteceu com Barry, que por muitos anos foi considerado morto. Detalhe é que alguns velocistas correm o risco de se desprenderem dela e perderem seus poderes, então é bem complexo. Essa força cósmica baseada em velocidade é uma das forças do universo, referida como a representação da realidade em movimento, uma força cósmica extremamente poderosa que empurra o espaço e o tempo para frente. Quem recebe esses poderes também acaba adquirindo atributos como força, resistência, agilidade, cura e sentidos sobre-humanos, incluindo uma aura protetora que os protege dos efeitos de se mover em super velocidade. Mulher Invisível. Susan é considerada por muitos a mais poderosa usuária de campos de força, porque se não se destacar pelo tamanho, se destaca pela resistência, já que ao longo dos anos a vimos encarando seres dos mais diversos níveis de poder. E recentemente até comentei sobre um novo feito onde protegeu Franklin de uma ameaça universal. De acordo com o Dr. Destino, aquele ser que veio de outro plano da existência estava até mesmo ignorando as leis da física e que nenhuma defesa na Terra era capaz de conter seus ataques, mas a Susan conseguiu, mostrando que ela é mais formidável do que imaginávamos, e tá aí mais um feito incrível para a lista. Apesar de todo esse poder e habilidade que possui, há um efeito que torna a situação um pouco mais humana. Às vezes dói e tem que fazer um esforço maior dependendo do ataque que os campos recebem, e pode acontecer do seu nariz começar a sangrar. Esse detalhe foi mostrado algumas vezes ao longo dos anos, chegaram até mesmo a mostrar nos filmes da Fox, que eu particularmente amo, porque está entre os filmes que me fizeram amar todo esse universo da Marvel. Só acho que poderiam ter colocado mais alguns detalhes e melhorado o Galactus. Mercúrio. O Raio Prateado é um personagem muito complexo. Assim como acontece com a irmã, a vida dele é muito influenciada pelos poderes, e só nos últimos anos o rapaz começou a entendê-los melhor e ver o quanto era influenciado de fato. Pietro vê o mundo em câmera lenta, praticamente parado, e de acordo com ele, um segundo é como uma eternidade. Tanto que em Mercúrio de 98 até chegou a mencionar que já quis ter uma vida normal. Bom, ao longo dos anos, o Raio Prateado começou a se tornar cada vez mais impulsivo e sem paciência, algo que nem sempre foi dessa forma, e talvez com a evolução dos seus poderes tenha piorado, ficando cada vez mais ansioso, já que não consegue desligar sua velocidade. O máximo que pode fazer é tentar desacelerar, e foi obrigado a fazê-lo em Quicksilver no Surrender de 2018, quando saiu da dimensão do tempo e não conseguia retornar justamente porque não controlava a ansiedade, a raiva e vários outros sentimentos ruins que acumulou ao longo dos anos. De acordo com Pietro, nem se lembrava mais o que ser uma pessoa calma, mas como as criaturas de energia que estavam na mesma dimensão iriam matá-lo caso não parasse para respirar,
se concentrasse e entendesse que a sua vida estava mais acelerada do que precisava, aí sim conseguiu fazer a viagem dimensional para a dimensão principal e decidiu que dali para frente as coisas serão diferentes. Mercúrio é o exemplo de pessoa que percebeu que é maior do que os problemas. Na verdade, muitos problemas ele mesmo criava e só caiu a ficha quando a situação ficou muito crítica. Ravenna. Certa vez comentei que, na minha opinião, ela é uma das heroínas mais dignas por um motivo claro. Quando a Rachel usa sua empatia para ajudar alguém, ela simplesmente absorve o que a outra pessoa está sentindo. Ou seja, é um ato de se doar demais para salvar uma pessoa que na maioria das vezes ela nem sequer conhece, fazendo totalmente o oposto do esperado pelo pai e os irmãos. Em algumas animações, a heroína até pediu para que algumas pessoas se afastassem e no primeiro momento parecia uma atitude estranha, como se quisesse apenas afastá-los e impedi-los de ter contato, mas a verdade é que não estava bem ou não tinha se recuperado totalmente de alguma situação. Ela é poderosa e consegue suportar muita coisa, mas temos que lembrar que a Rachel também tem um lado humano e já foi mostrado que depois de usar sua empatia em situações muito críticas, teve que se afastar por um período para poder digerir tudo aquilo. Além de ser empata, também é telepata, então é uma carga muito pesada saber o que aconteceu e ainda sentir todas aquelas dores e emoções. Para completar, quando pessoas estavam prestes a morrer, a Ravenna, em um ato de aliviar a dor, absorveu todo o sentimento para que a partida fosse em paz. Então é difícil imaginar um cenário onde ela não fosse meio obscura. Desde muito cedo, a garota passa por tudo isso. Quando dizemos que os jovens titãs são como uma família e entendem a Rachel mais do que qualquer outra equipe, é justamente porque eles veem de perto tudo o que ela faz, enquanto outros heróis que não convivem com ela pensam que é só a filha de um vilão extremamente poderoso que quer dominar o mundo. Vampira. A Anne é de longe uma das mutantes mais poderosas e amadas. A bola de demolição que bate de frente com os pesos pesados também se mostra muito forte e teve alguns momentos complicados com os poderes, mas com os anos vimos que sua mente também pode surpreender, como por exemplo em Fabulosos Vingadores, quando absorveu os poderes de centenas de heróis ao mesmo tempo para ajudar na derrota de um celestial. Bom, absorver os poderes e até ficar com as características físicas é muito legal, mas tem um porém, ela também absorve pensamentos e se essa absorção for demais, acaba pensando que é aquela pessoa, ou pode até mesmo acontecer de ser dominada pela consciência dos outros, como aconteceu recentemente na HQ da Capitã Marvel. Vampira e a Capitã combinaram dela absorver muito da Carol para que a loira tomasse sua consciência e lutasse contra o homem nuclear. Deu tudo certo no fim das contas, mas no passado também aconteceu dela de repente se comportar como se fosse a Miss Marvel. Quase todo mundo que estava ao redor ficava sem entender nada, até que o professor descobriu o que estava acontecendo. Outro episódio foi quando absorveu o Homem-Maravilha e ele ficou na sua mente. Ela entrou em desespero, até que absorveu Deadpool e resolveu o problema. Magia. A Illyana segue o mesmo caso de vários outros personagens, principalmente heróis que se preocupam com isso, porque a maioria dos vilões simplesmente se jogam de cabeça no poder, muitas vezes na intenção de ficarem mais poderosos. A feiticeira tem um leque quase infinito de poderes quando está usando seus dons mágicos, mas se ela extrapolar, acaba entrando naquele modo da forma demoníaca e quanto mais esse lado aflora, mais difícil se torna mantê-lo sob controle. Na verdade, ela é mais demônio do que humana, e esse ponto já foi comentado algumas vezes nos últimos anos, tanto que a versão alternativa da Tempestade fez o possível para que a Illyana aprendesse magia branca para se controlar, e se não fosse por isso, ela não teria criado a Espada da Alma. Um requisito muito importante era que a menina tivesse algum tipo de luz dentro dela e não tivesse sido completamente corrompida. Até comentei em um vídeo mais antigo aqui do canal que até hoje não sabemos
qual é a extensão dos poderes da heroína, justamente porque ela nunca nem chegou perto de demonstrar o que é capaz de fazer, principalmente em posse do poder de uma dimensão inteira. Quis incluir a loira aqui na lista porque se ela usar demais os poderes mágicos, acaba mostrando seu lado demoníaco. É algo que na maioria esmagadora das vezes é indesejado, e é por isso que eu considero como um efeito do uso dos poderes mágicos. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Como sabem, gosto de trazer bastante conteúdo sobre a vida e o lado mais humano dos nossos personagens favoritos. Então quem tiver sugestões, podem deixar aí nos comentários, porque tô sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem ver por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!